Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui para mais um Pensando Bem. Obrigado pela sua presença conosco aqui, numa edição toda especial do nosso programa, aqui no canal 10 de Fernandópolis, na semana do aniversário da nossa cidade. Nós estamos aqui transmitindo mais uma vez o nosso programa que trata sobre comportamento, de uma forma geral, o behaviorismo, sobre recursos humanos. É um bate-papo, é um momento muito gostoso. Obrigado pela sua audiência. Eu fiquei alguns dias sem gravar, hoje nós voltamos. Eu trago comigo hoje um grande amigo, Antônio Constantino, de São Paulo, capelão militar, que vai estar aqui nesse bate-papo gostoso que vocês estão acostumados já conosco aí, chegando em várias partes do mundo, o nosso programa pelo YouTube. Mais uma vez, a minha gratidão pela sua audiência. Não perca nada, hoje o programa está demais, fica conosco aí. Eu já quero apresentar para vocês o Antônio Constantino, que está aqui ao meu lado hoje, um amigo de muitos anos, e ele vai dar aí uma saudação para todos vocês. Olá, é um prazer muito grande estar participando desse programa Pensando Bem, pelo canal 10 de Fernandópolis. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, de poder compartilhar com vocês assuntos interessantes na parte da capelania, porque eu tenho uma vasta experiência como capelão. Eu faço parte da equipe PMs de Cristo e sou lotado no Romão Gomes, que é o presídio militar do estado de São Paulo. E há 6 anos nós fazemos um trabalho espetacular naquele lugar. Então, para mim vai ser um prazer muito grande de poder estar passando para vocês toda a minha experiência. Excelente, excelente amigo. Uma alegria ter você aqui conosco. É uma amizade de muitos anos. Depois vou pedir para a edição colocar uma fotinha nossa da nossa juventude ainda, né? Minha, né? Porque ele já estava mais velhinho na época, que brincadeira. E nós teremos então esse tempo aqui para falar sobre capelania, né? Que também é algo relacionado ao comportamento. É um trabalho muito antigo. A história da capelania, só para você que está em casa tirar sua curiosidade, poucas pessoas conhecem o trabalho tão importante da capelania. Às vezes passa nos filmes, às vezes passa em algum documentário, em alguma matéria, e passa um pouquinho desapercebido. Então, a ideia da capelania de São Martim, que foi um santo católico, que ele teve uma experiência num dia muito frio, quando ele chegava numa cidade, um homem quase nu na porta da cidade pediu para ele que o vestisse, que desse uma roupa, e São Martim cortou um pedaço da capa dele e vestiu aquele homem. E naquela madrugada ele teve um sonho. No sonho Jesus apareceu para ele, se revelando como aquele homem que ele tinha dado aquele pedaço da capa dele. E a partir de então começaram a levar aquela capa para as batalhas, né? E tinha um grupo que cuidava dessa capa, que eram os capelães. E eles acreditavam que essa capa trazia esperança para eles. E daí surgiu esse segmento chamado capelania. Hoje a capelania ela está em vários setores, né, da sociedade. O militar é um dos mais antigos. Nós tivemos capelães brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Nós temos a capelania hoje nas Forças Armadas, na Polícia Militar. No caso das Forças Armadas, a capelania é concursada, né? Um capelão já entra como tenente e tem uma carreira linda, próspera. O trabalho da capelania nas Forças Armadas é cuidar dos jovens, né, dos militares, dar assistência à família. Então tem o capelão católico, evangélico. Na maioria são esses 2 segmentos aqui no Brasil, na parte militar. Aí tem a capelania hospitalar, que é um trabalho extraordinário. Esse é um dos trabalhos que eu me dediquei durante a pandemia.
mas já faço há mais de 30 anos esse trabalho de capelania. Então, uma vasta experiência dentro, né, dos hospitais, com pessoas enfermas, com a equipe, com os médicos, enfermeiros de uma forma geral. E aí vem vários segmentos. Hoje tem a capelania esportiva, a capelania empresarial. Então tem uma série de capelanias que nós estaremos, durante esse bate-papo aqui, conversando com vocês sobre a capelania de uma forma geral, o comportamento das pessoas no momento de crise, né? Agora mesmo no Sul, o pessoal está se preparando, vai descer um grupo da capelania para estar apoiando ali o país nesse momento de dificuldade. E então nós vamos explicar. Eu quero começar aqui nosso bate-papo ouvindo, né, um pouco da experiência aqui do capelão Antônio Constantino, capelão militar, ali trabalha numa área que é o prisional, né, um prisional diferente porque é relacionado a militares. E nós queremos ouvir aqui, Toninho, conta um pouco aqui para a nossa audiência, como que é esse trabalho seu que você faz na capelania, quem são as pessoas que trabalham ali, como que funciona, o que você encontra ali no Romão Gomes, né? Romão Gomes, isso. Dá uma picotada aqui, por favor, Fabiano. Lá no Romão Gomes, que é o presídio militar, nós vamos ouvir então o Toninho dando essa explicação aí, com muito carinho. Toninho está com a palavra, fala conosco. Então, Júlio, a verdade é assim. O que criou em mim esse interesse de fazer parte da capelania militar? Eu sempre fui muito alheio, sabe, à polícia. Você sabe como é que era no nosso tempo de jovem, principalmente morando em São Paulo? Na verdade, assim, eu perdi a conta das vezes que eu fui preso. Mas preso por coisas bobas, sabe? Naquela época, no meu tempo, no seu tempo também, a gente era preso sem documento, era preso porque estava andando na rua fora de horário, então tinha tudo isso, né? Então você acaba pegando uma antipatia pela polícia. E os anos foram passando e eu nunca sonhei na minha vida de um dia estar prestando apoio a um policial militar. E quando foi ventilado a ideia de eu ir para lá, que foi até através de um coronel grande, amigo meu, né? Na verdade saudoso, porque ele acabou falecendo nessa pandemia de Covid. E aí fui indicado e comecei a trabalhar no Romão Gomes. A princípio eu ia mais como um espectador, uma pessoa que estava acompanhando todo o trabalho, depois começou a surgir minhas escalas. E já faz um pouco mais de 5 anos que a gente está trabalhando naquele lugar. E o presídio militar, ele é um pouco diferente de um presídio comum, né? É um presídio civil. Os militares, eles têm, por causa até da Constituição, eles têm direito a algumas coisas, né, que um presídio normal, comum, não tem. E então a gente começou a fazer esse tipo de trabalho lá dentro, né? E foi um trabalho que, para a minha vida, foi algo que eu sempre agradeci muito a Deus. Porque chegando lá dentro, a gente começa a descobrir que aqueles policiais e que a gente achava lá fora que eram pessoas arrogantes, e na verdade eles são pessoas comuns como a gente. Se torna, é claro, uma autoridade, mas no fundo, são seres humanos. Então eles sofrem, eles têm problema familiar, com filhos. E esse próprio coronel que já partiu, a grande frustração dele é que ele comandava um batalhão lá até próximo de onde eu moro, e uma vez uns bandidos menores ainda entraram no comércio que o pai dele tinha lá e acabaram assassinando o pai dele. Então ele ficou muito frustrado por não poder guardar o pai, proteger o pai. E muitas vezes, eu, por exemplo, eu tenho o meu grupo de capelania, lá, que eu faço parte lá do Romão Gomes, todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, chega a fotografia de um policial que acabara de se suicidar, deu um tiro na cabeça, ou se enforcou,
enfim. Porque o psicológico do policial, ele está arrebentado, sabe? Ele está totalmente quebrado no sentido psicológico. A gente nunca sabe o que passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Porque o polícia, quando ele sai para a rua, ele não tem certeza que ele vai voltar para casa. Então, vai passando os anos, os dias, e esse psicológico vai ficando abalado. Porque ele tem as suas obrigações, ele tem que prestar conta à sociedade. E até eu estava falando para o Júlio que há alguns anos atrás o presídio tinha muito preso. Na verdade a gente não chama isso de preso, né? A gente chama isso de interno. Mas tinha muitos internos lá. E hoje já caiu um pouco esse número, sabe? Porque até com a entrada dessas câmeras na farda, isso inibiu um pouco o policial. Então, isso também fez bem para ele, para a sua própria segurança. Então, hoje a gente percebe que o número de internos lá, de pessoas que foram presas, diminuiu bastante. Então, isso é importante. E o trabalho do capelão é justamente isso. Você mexer com o lado espiritual, em primeiro lugar, daquele interno, e também o lado psicológico dele. Muito bem, pessoal, concluímos aqui mais um bloco do nosso Pensando Bem. Obrigado pela sua audiência, fique atento. Na próxima quinta-feira nós daremos continuidade nesse tema e eu conto com a sua presença. Forte abraço, que Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.